Cleaning Lady sussurrou a milionário: não assine isso, e o que aconteceu chocou a todos. Era um dia comum na luxuosa mansão dos Cartwright, cercada por jardins exuberantes e portões imponentes que guardavam segredos que poucos ousariam imaginar. Clara, uma mulher de olhar sereno e mãos calejadas, estava acostumada à rotina de limpeza, mas havia algo no ar que a fazia sentir-se inquieta. A sombra do bilionário Arthur Cartwright pairava sobre o escritório, onde os negócios se desenrolavam como um filme de suspense. Enquanto polia a mesa de mahógani, escutou murmúrios abafados, risadas nervosas e um estalo de papéis sendo jogados sobre a mesa. É isso que vai mudar tudo, dizia um homem de terno escuro, com um brilho cínico nos olhos. Assine e não se preocupe com o resto. O futuro é promissor. Clara sentiu um frio na espinha. Esse tom de voz não prometia nada bom. Ela conhecia a realidade de muitas famílias que dependiam daquela mansão, dos jardineiros aos cozinheiros, todos com filhos nas escolas, sonhos e esperanças como a sua. Arrepiada, decidiu se aproximar um pouco mais do batente da porta falsa, sua respiração quase inaudível. Então, quando Arthur começou a rabiscar a caneta sobre o contrato, um impulso infundido de coragem brotou em Clara. Ela não pensou duas vezes. Não assine isso, sussurrou, a voz mal ecoando no espaço imponente. A frase caiu como uma bomba no espaço, fazendo com que Arthur parasse, surpresa e horror estampados no rosto. O homem do terno se virou lentamente, seus olhos se estreitando com raiva. A atmosfera ficou densa. Clara sabia que havia cruzado uma linha invisível. O silêncio foi cortado por uma onda de murmúrios indignados. Os outros funcionários que passavam pela porta se entreolharam, suas expressões de choque refletindo sua inquietude. Quem você pensa que é? O homem sibilou, seus olhos afiados como facas. Clara, sentindo seu coração disparar, buscou o olhar de Arthur. Ele estava paralisado entre a dúvida e a indignação. Não tinha ideia de quem ela realmente era. Uma simples faxineira, invisível aos olhos da sociedade. Mas por dentro, as memórias voltaram a assombrá-la. Uma infância difícil, segredos enterrados, assim como os de Arthur. Aquela frase inicial não apenas interrompeu um contrato, mas selou o destino de ambos. Clara sentiu o nó na garganta e um aperto no peito. O medo e a adrenalina perigosamente entrelaçados. Trazia consigo um passado marcado por injustiças que agora ameaçava ressurgir. O que ela não sabia era que o choque apenas começava. A crise se desenrolou como um turbilhão. Clara logo se viu cercada por ameaças veladas e aliados inesperados que surgiam no mais improvável dos lugares. Conforme o dia se desdobrava, escândalos começaram a emergir como ilusões quebradas. Os segredos de Arthur foram ganhando vida, refletindo em sua própria história. E no instante em que Clara deu aquele passo ousado, o universo havia mudado para sempre. Aquela simples coragem tornaria seu cotidiano uma trilha repleta de perigos, mistérios e reviravoltas. O que vinha a seguir? Ela estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser tão instigante quanto aterrorizante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
O silêncio na sala parecia uma tempestade prestes a estourar. Clara manteve o olhar fixo em Arthur, que não conseguia desviar os olhos do contrato em suas mãos. O homem de terno escuro se aproximou, sua presença dominadora alcançando o espaço como uma sombra ameaçadora. Mas o clima estava prestes a mudar de forma que ninguém poderia prever. "Você não sabe do que está falando", disse o homem, sua voz baixa e calculada, como um predador esperando o momento certo para atacar. Clara sentia seu coração martelar no peito. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores da mansão. Era um grito de dor, intenso e angustiante. Arthur e o homem viraram-se instantaneamente. "O que foi isso?" O medo na voz de Arthur era palpável. O grito se repetiu, mais próximo agora. Clara teve um impulso de correr, mas fora a responsabilidade que a manteve no lugar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. As demais pessoas começaram a se reunir, sussurros inquietos preenchendo o ar. De repente, uma figura emergiu da sala de estar. Um dos jardineiros, ele estava desorientado, a camisa manchada de sangue. Eu vi algo", disse com um tremendo, e suas palavras saíam entrecortadas. O carro do Sr. Cartwright." Um tumulto eruptivo tomou conta do espaço. Pessoas correram em direção à entrada. Clara sentiu o pânico crescendo. O que aconteceu? Ela forçou-se a empurrar a multidão, seu instinto a guiando. Quando chegaram ao jardim da frente, a cena era de desespero. O carro de Arthur estava capotado, envolto em uma nuvem de fumaça e gritos. Os bombeiros já tinham chegado, e as sirenes cortavam o ar. Clara viu Arthur, paralisado, atordoado. O carro que ele tanto amava agora era uma horda de metal amassado. E então uma ideia terrível cruzou sua mente. "O que você fez, Arthur?" murmurou uma mulher na multidão. O olhar dela carregava a denúncia. Clara não sabia se a frase era sobre os negócios ou algo mais. A confusão tomava conta quando Clara se lembrou do ato frágil que eclodira antes. A tensão brotava nas veias e os olhares se fixavam em Arthur, agora transformado em um verdadeiro objeto de desprezo. Mas o que ninguém percebia era que algo ainda mais sombrio estava prestes a emergir. Depois de alguns minutos agonizantes, uma ambulância chegou e paramédicos correram em direção ao carro. Clara, em uma mistura de medo e determinação, não conseguia desgrudar os olhos de Arthur. Havia algo a mais ali, um sentimento de que aquele acidente não era acidental. Uma sensação estranha crescia em seu peito, um eco de suas memórias mais profundas. Quando os paramédicos finalmente abriram a porta do carro, o desespero se tornou coletivo. "Tem alguém lá dentro?" alguém gritou. O tempo parecia parar. Claras imagens de seu passado foram invocadas. Sua própria vida marcada por acidentes, segredos e mentiras. Mas o que mais a sacudia era a ideia de que o futuro de Arthur estava atrelado a ela de alguma maneira. E então, entre a fumaça e o caos, um chamado inesperado, uma voz familiar. Clara olhou para o carro e, para seu horror, viu um rosto emergir da fumaça. Era Mia, a amiga de infância que ela tinha perdido de vista. Mas por que ela estava lá? Por que estava nesse carro? A ligação entre tudo começou a se formar. Clara sentiu um nó na garganta. As revelações desenrolando-se como um pesadelo prestes a aflorar. O pânico a consumiu. O que isso significava? O que a vida dessas duas mulheres tinha em comum com o bilionário e seu mundo de ilusões? Aquela amizade esquecida poderia ser a chave para tudo. A multidão ao redor começou a murmurar. E Clara sabia que seu destino estava prestes a mudar de novo.
Como a verdade poderia ser tão próxima, mas ainda assim tão distante? E se tudo o que ela soubera sobre Arthur, sobre si mesma, estivesse prestes a desmoronar? O pânico tomou conta de Clara enquanto ela observava Mia, sua amiga de infância, se arrastando para fora do carro capotado. O olhar de espanto nos olhos roseados de Mia ecoou como um grito em sua mente. Clara mal conseguiu processar a cena. A multidão se aglomerava, algumas pessoas murmurando, outras gritando. A adrenalina pulsava em suas veias. O que está acontecendo? O mundo ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas a imagem de Mia, arranhada, mas viva. Um paramédico se aproximou, tentando manter a calma, mas a confusão já era total. Mia fazia questão de se levantar, forçando um sorriso que parecia mais um esforço do que alívio. Clara, eu estava indo te procurar. As palavras dela eram entrecortadas, e Clara ficou paralisada. O que significava aquilo? Por que ela estava aqui, agora, naquele momento de crise? Mas antes que pudesse perguntar, um uivo de sirenes cortou o ar. E naquele instante a realidade alfandegou outra vez. O homem de terno escuro começou a se esquivar, sumindo em meio à multidão, como se estivesse se evaporando. Clara teve um impulso de segui-lo, mas a confusão de emoções paralisou seus pés. "Espere!" gritou, mas sua voz se perdeu no clamor do local. Então, algo mais chocante aconteceu. Um grito diferente cortou o ar de novo, não o da multidão, mas algo mais próximo. Era Arthur. Ele estava encarando o carro como quem visse um fantasma. Clara não pôde evitar. Seu olhar seguiu o dele. E foi nesse momento que ela percebeu. Havia algo mais. Em meio aos destroços, algo brilhava, refletindo a luz do sol. Antes que qualquer um pudesse agir, Clara correu até lá. O que era aquilo? Ela se agachou, puxando a sujeira, e logo viu. Era um colar que ela reconheceu imediatamente. O nome Mia estava gravado na plaquinha. Aquilo não fazia sentido. O que o colar de sua amiga fazia ali, misturado ao metal amassado do carro de Arthur? Nesse instante, Mia se juntou a ela, e o olhar de assombro tomou conta de seu rosto. "Como você tem isso?" Ela mal conseguiu falar. O choque travou a língua de Clara por um momento. Mas rapidamente a verdade começou a se formar em sua mente. "Você estava aqui, Mia. O que aconteceu?" O som das sirenes dos bombeiros se distanciou, enquanto o mundo à sua volta se tornava nebuloso. Mas Mia a interrompeu. "Clara, tem algo que você precisa saber." A tensão no ar era palpável. "Arthur não é quem você pensa que é. Eu não podia deixar você se envolver. Ele estava por trás de tudo isso." As palavras de Mia ecoaram como um tambor na cabeça de Clara. O que isso queria dizer? Olhares de reprovação começaram a surgir entre os funcionários e os socorristas. A pressão se intensificava. Clara sentiu suas pernas tremerem. Em uma fração de segundo, a verdade parecia se desdobrar. Mas antes que pudesse entender a extensão disso, um grito ensurdecedor surgiu. Era o homem de terno escuro. Ele parecia estar recriando uma cena digna de um pesadelo. Apunhalou Arthur pelas costas, armando-se de um objeto afiado. O choque se espalhou pela multidão. Olhos se arregalando, gritos orientando a confusão. Clara quase desmaiou, seu coração disparando. Foi um momento que se arrastou eternamente. Arthur, aquele homem imbatível e bilionário, agora estava caindo, o sangue escorrendo enquanto o homem de terno fugia em meio ao desespero. E tudo aconteceu tão rápido. Os segredos, as mentiras e agora a traição tomaram vida diante de seus olhos. O que tudo isso significava? O que Mia sabia? Olhando o caos ao redor e a vida de Arthur se esvaindo,
Clara soube que estava presa em uma trama muito mais complexa do que jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais ela precisaria descobrir para entender o jogo que a vida lhe impôs? E aquela ligação horripilante com Mia, o que realmente significava para o futuro delas? As respostas estavam mais distantes do que nunca, mas o jogo havia mudado para sempre. O pânico tomou conta de Clara enquanto observava Mia se arrastando para fora do carro capotado. Uma mistura de alívio e terror a envolveu. Mia estava viva, mas por que ela estava ali? O olhar atordoado da amiga parecia distante, como se tirasse Clara de um pesadelo. Esse momentâneo consolo logo se desfazia diante do caos ao redor. A cena se transformava em um frenesi de gritos e sirenes. "O que você está fazendo aqui, Mia?" Clara perguntou, a voz trêmula, tentando entender o que estava acontecendo. As pessoas ao redor começaram a murmurar, espelhando sua confusão. Mia abriu a boca para responder, mas um grito estrondoso ecoou na multidão, quebrando qualquer linha de raciocínio. Arthur, com a expressão pálida e olhar fixo no carro, parecia ter visto um fantasma. Ele estava paralisado. O que estava acontecendo com ele? Clara sentiu o coração acelerar. Antes que pudesse questionar mais, a realidade se desdobrou em um novo terror. O homem de terno escuro irrompeu novamente na cena, mas agora ele estava longe, nas sombras do jardim. Uma figura sinistra, observando o caos. "Ele não é quem parece", Mia gritou, num impulso. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem sacou um objeto reluzente de dentro de sua jaqueta. Um movimento rápido, um brilho de aço. "Arthur, cuidado!" Clara gritou, mas já era tarde demais. O homem atacou. O grito de Arthur ecoou estridente enquanto ele cambaleava para trás, o sangue brotando de uma ferida que parecia ter aberto não só sua carne, mas também a caixa de Pandora, que continha segredos obscuros. Clara sentiu o estômago revirar. A multidão explodiu em gritos, um turbilhão de pânico se espalhando, enquanto os paramédicos tentavam agir. Desesperada, Clara se lançou até Arthur. O homem que antes parecia inabalável, agora fragilizado. "Não, fique comigo", ela pediu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur ofegava, a expressão uma mistura de dor e confusão. "Por quê?" Ele parecia estar questionando não apenas o ataque, mas toda a sua vida. Nesse momento, Mia pegou a mão de Clara, sua voz tremendo. "Clara, tem algo que você precisa saber. É sobre meus pais e Arthur. Ele estava envolvido em coisas que você não pode imaginar." O que Mia estava dizendo não fazia sentido naquele momento caótico. "O que você está falando?" Mas as palavras de Mia foram interrompidas quando, entre a multidão, algo chamou a atenção de Clara. Uma mulher emergiu, seu rosto conhecido, mas perdido na névoa do passado. Era a mãe de Mia. Uma mulher que Clara nunca pensou que veria novamente. Mas ali estava ela, seu olhar atravessando o espaço, repleto de horror e comoção. "Mia, não! Você não sabe o que está fazendo." A voz da mulher era um grito de desespero. Clara sentiu o peso da história se encerrar numa fração de segundo. Era tudo conectado de uma forma terrível. A mãe de Mia começou a correr em direção à filha, seu rosto se transformando em um espelho do que ela mesma sentia: culpa, dor e medo. "Você tem que ir. É perigoso aqui." As palavras foram apertadas entre lágrimas. O homem de terno, percebendo a situação, desapareceu entre a multidão, um vulto ameaçador. Mas o que está acontecendo? O coração de Clara parecia uma bomba prestes a explodir. Segredos, traições,
tudo começava a se entrelaçar como um pesado cordão, puxando-a para uma realidade que ela nunca quis enfrentar. A conexão entre Mia, seus pais e Arthur não era um acaso. Era um caminho sombrio que levava a verdades ainda mais obscuras. Clara, você precisa saber. A mulher parou, como se o peso da confissão estivesse prestes a quebrá-la. Arthur ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. A revelação fez Clara sentir como se o chão fosse arrancado sob seus pés. Havia um mundo de mentiras, e a vida de todos ali estava prestes a despedaçar. As sirenes se misturavam com os gritos. O caos estourava ao seu redor, mas Clara só conseguia pensar em um só questionamento. Qual é o verdadeiro papel de Arthur nessa história? O que mais estava escondido sob a superfície daquela mansão? A verdade pairava no ar, prestes a se revelar. Mas enquanto o desespero reinava, naquela fração de tempo, Clara sentiu que poderia estar prestes a descobrir não apenas segredos sobre Arthur, mas também sobre si mesma. O que ela realmente sabia sobre sua vida e suas escolhas. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. O pânico tomou conta de Clara enquanto observava Mia se arrastando para fora do carro capotado. Uma mistura de alívio e terror a envolveu. Mia estava viva, mas por que ela estava ali? O olhar atordoado da amiga parecia distante, como se tirasse Clara de um pesadelo. Esse momentâneo consolo logo se desfazia diante do caos ao redor. A cena se transformava em um frenesi de gritos e sirenes. "O que você está fazendo aqui, Mia?" Clara perguntou, a voz trêmula, tentando entender o que estava acontecendo. As pessoas ao redor começaram a murmurar, espelhando sua confusão. Mia abriu a boca para responder, mas um grito estrondoso ecoou na multidão, quebrando qualquer linha de raciocínio. Arthur, com a expressão pálida e o olhar fixo no carro, parecia ter visto um fantasma. Ele estava paralisado. O que estava acontecendo com ele? Clara sentiu o coração acelerar. Antes que pudesse questionar mais, a realidade se desdobrou em um novo terror. O homem de terno escuro irrompeu novamente na cena, mas agora estava longe, nas sombras do jardim, uma figura sinistra observando o caos. Ele não é quem parece!" Mia gritou, num impulso. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem sacou um objeto reluzente de dentro da jaqueta. Um movimento rápido, um brilho de aço. "Arthur, cuidado!" Clara gritou, mas já era tarde demais. O homem atacou. O grito de Arthur ecoou estridente enquanto ele cambaleava para trás. O sangue brotando de uma ferida que parecia ter aberto não só a carne, mas também memórias e segredos sombrios. Clara sentiu o estômago revirar. A multidão explodiu em gritos, um turbilhão de pânico se espalhando, enquanto os paramédicos tentavam agir. Desesperada, Clara se lançou até Arthur, o homem que antes parecia imbatível, agora fragilizado. "Não, fique comigo!" Ela pediu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur ofegava, a expressão uma mistura de dor e confusão. Por quê? Ele parecia estar questionando não apenas o ataque, mas toda a sua vida. Então, em meio ao caos, uma sombra se aproximou, e Clara virou-se bruscamente. Era a mãe de Mia, seu rosto conhecido, mas perdido na névoa do passado. "Você não deveria estar aqui", a mulher exclamou, seus olhos percorrendo perigosamente a cena. "Por que você está fazendo isso?" Mia começou a gritar. "Se você realmente se importasse..." "Silêncio! Você não sabe de nada, Mia!" A mãe cortou, sua voz carregada de um peso que chegou a calar a multidão por um momento. Clara estremeceu. O que estava acontecendo? O que todos sabiam que ela não sabia?
Mia balançou a cabeça, parecendo desesperada, e se virou para o pai, que agora emergia da multidão, com uma expressão de horror estampada no rosto. Não! Arthur está em perigo! Sua voz soava como um eco distante, mas o olhar do pai de Mia era fixo e esmagador. Esqueça-o, Mia. Você não entende. Foi tudo o que ele disse, mas um tremor na voz demonstrava que havia algo mais. Foi quando Clara se lembrou do colar. Sem pensar, atravessou a multidão, esquivando-se de corpos e sirenes. O colar estava em suas mãos. Ela o ergueu. O nome Mia brilhava sob a luz, agora manchada de sangue. Porque isso estava com Arthur. Clara gritou, cercada pela confusão. E então, antes que alguém respondesse, alguma coisa em sua mente se encaixou. Mia olhou para o colar e seu rosto passou de confusão a choque. Como você? Mas a palavra morreu em seus lábios. O olhar dela se voltou para a mãe, que, parecendo petrificada, apenas sussurrou. Era para ser um segredo. O silêncio na cena era quase palpável, como se todos ali soubessem mais do que estavam dispostos a revelar. O ambiente estava carregado de tensão, e cada segundo parecia uma eternidade. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você está falando? Então, uma sombra se projetou das árvores. O homem de terno, agora sem a faca, avançou em direção a eles, mas algo parecia diferente. Vocês não deveriam ter feito isso, ele disse, sua voz baixa, e com isso, Clara percebeu uma fita de papel escorregando de sua mão. A multidão torceu os rostos, algumas pessoas recuaram, outras começaram a gemer. Um segredo guardado é um poder, e vocês acabaram de perder o controle. O homem se virou para a multidão e, num instante, disparou uma luz estroboscópica que fez todos ao redor se cobrir os olhos. Quando eles se viraram para olhar novamente, o homem havia desaparecido, mas o eco de suas palavras permaneceu. A atmosfera ficou densa, um presságio de que o que vem a seguir poderia despedaçar tudo o que eles conheciam em suas vidas. Clara olhou para Mia, que já estava pálida como um fantasma. O que você fez, Mia? A pergunta ficou pairando, um mistério que ainda precisava ser desvendado. O silêncio na cena era quase palpável, como se todos ali soubessem mais do que estavam dispostos a revelar. Clara olhou fixamente para Mia, que agora estava pálida como um fantasma, e o medo crescia dentro dela. Então a mãe de Mia se aproximou, seus olhos cheios de desespero. Você não deveria estar aqui, Mia, ela gritou. Mas já era tarde demais. A revelação pairava no ar, uma tensão quase visível. Do que você está falando? Clara sentia o coração disparar, como se algo prestes a acontecer estivesse prestes a explodir. O homem de terno parecia apenas aumentar a ansiedade, observando de longe. Havia algo nesse olhar que a deixava arrepiada. Então, tudo aconteceu. O impacto foi tão súbito que fez o mundo ao redor parecer desacelerar. Um barulho estrondoso ecoou. Clara virou-se rapidamente para ver o que era. Uma explosão de fogo e fumaça surgiu de não se sabe onde. As chamas se elevaram como demônios, engolindo tudo ao redor. Foi um momento de pura loucura. As pessoas gritavam, correndo em direções opostas, e Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. Mas o que mais a apavorou foi ver Arthur, naquele momento vulnerável, afastando-se do carro. Ele estava ferido e atordoado, mas o olhar em seu rosto refletia mais que apenas surpresas. Havia algo sombrio, como se ele estivesse escondendo um segredo que poderia mudar tudo. Arthur! Clara gritou, mas o som foi abafado pelo tumulto. Então, seus olhos se fixaram novamente em Mia e sua mãe, que estavam paradas, congeladas em choque.
O que mais estava acontecendo ali? A explosão havia apagado as luzes ao redor, e um novo mistério começava a se formar no ar. E então, algo ainda mais insano aconteceu. O homem de terno escuro, que parecia um predador no meio da confusão, começou a rir. Um riso baixo, quase sarcástico, que ressoou na cabeça de Clara como um eco aterrador. Ele se virou, encarando a multidão com um sorriso enigmático. Vocês realmente acham que estão seguros aqui? A tensão cresceu. Mas antes que pudesse processar aquilo, um brilho intenso cortou a fumaça. Era uma figura surgindo das sombras. Clara mal conseguiu acreditar no que via, mas não havia como escapar da realidade. Era alguém que ela nunca imaginou que veria ali. "Pai!" exclamou Mia, em um tom de voz quase desesperado. O homem que se aproximou com passos pesados era, de fato, o pai de Mia. Mas havia algo estranho em seu olhar. Ele estava envolvido. "Para todos vocês, o jogo acabou", ele declarou. E a voz soou como um trovão entre os ecos de gritos e sirenes. Como ele poderia estar ali? O coração de Clara afundou. As peças começam a se juntar, mas a verdade estava se distorcendo numa direção que ela nunca esperou. Você estava por trás disso tudo", Mia disse, a voz trêmula. A traição estava estampada em seu rosto. Clara percebeu que tudo, a mansão, o acidente, o colar, tudo se encaixava. Era um plano, uma armadilha complexa, onde cada um era apenas um peão no jogo de alguém muito mais poderoso. "E os segredos que você guardou, Mia, agora vão vir à tona", continuou o pai, e o pânico na multidão cresceu. As sílabas da confissão atingiram Clara como uma marreta. O impacto da revelação a fez vacilar, enquanto sua mente tentava absorver cada fragmento. Não era apenas um acidente. Era algo muito mais profundo, muito mais maligno. Com a fumaça dançando em torno deles e o temor se alastrando, Clara compreendeu que seu mundo estava se transformando em um labirinto de mentiras. O que ela realmente sabia sobre todos ao seu redor? Sua amizade com Mia, seu relacionamento com Arthur? O que o pai de Mia pretendia agora? O que mais estava prestes a ser revelado? Cada nova pergunta que brotava em sua mente se tornava um fardo, e a certeza de que nada seria como antes pesava como uma âncora. O caos estava longe de terminar, e a única coisa que Clara sabia era que o futuro agora estava entrelaçado em um emaranhado de segredos e traições. O silêncio era quase ensurdecedor, enquanto Clara processava a presença inesperada do pai de Mia. Ele estava ali, em meio ao caos, e sua expressão era aquela de alguém que conhecia bem o jogo. "O que você está fazendo aqui?" Mia exclamou, seus olhos arregalados misturando surpresa e desespero. O pai parecia um estranho, mas ao mesmo tempo tem familiar. "Você precisa entender, isso nunca foi só sobre vocês", ele disse, a voz firme, traindo uma confiança inquietante. Clara sentiu seu estômago revirar. Esconder-se atrás de mentiras, segredos, uma verdade obscura estava se enterrando nas profundezas de sua mente. Ao fundo, Arthur lutava para se manter em pé, o sangue escorrendo de seu corpo enquanto olhava impotente para o tumulto. "Pai!" Mia gritou, tentando se aproximar dele. Mas ele a ignorou, com a atenção completamente voltada para a cena caótica. "Essa explosão foi só o começo." As palavras dele reverberaram como um trovão. Clara olhou para a multidão, agora repleta de temor e confusão. O que mais poderia estar prestes a acontecer? De repente, um som abafado, quase como um rugido, ecoou atrás dela. Era o homem de terno escuro, agora rindo,
o rosto imperturbável, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Vocês acham que estão no controle? Estão apenas começando a entender a verdadeira história. Mia olhou para Clara. Seu olhar carregava uma súplica. O que ele sabe? Mas antes que Clara pudesse responder, o pai de Mia deu um passo à frente, sua boca se curvando em um sorriso perigoso. Ah, tudo o que você acredita conhecer sobre essa família é só a ponta do iceberg. Uma onda de confusão a dominou. O que ele estava implicando? Clara olhou para um lado e para o outro, sentindo que cada palavra dele poderia desenterrar algo aterrador. O homem de terno apenas balançou a cabeça em desaprovação e, com um movimento brusco, atirou um objeto no chão. O cheiro de fumaça tomou conta do ar subitamente e as chamas se reergueram como serpentes famintas. Clara sentiu o pânico pulsar dentro dela, seu coração batendo na boca. O caos se transformou em um redemoinho de gritos e desespero. Enquanto as pessoas tentavam se afastar das chamas, Clara percebeu uma figura conhecida emergindo das sombras. Era a mulher que havia desaparecido, a mãe de Mia, agora correndo em direção a eles. Alguém vai se machucar, ela gritou, mas sua voz foi rapidamente abafada pelo rugido do fogo. Mantendo a calma, ela puxou Mia para perto. Você não pode se envolver com ele. Você não sabe do que ele é capaz. A expressão dela era de puro horror, e Clara soube que havia algo mais por trás de tudo isso. Mia, assustada, virou-se para Clara, mas a confusão só aumentava. Você não entende, Clara. Precisamos ir. Foi um chamado que ecoou através da fumaça, uma súplica que Clara não sabia como responder. Enquanto todo o caos ao redor se desenrolava, ela olhou para Arthur, que ainda estava caindo, não apenas por conta da ferida, mas pelo peso de uma verdade que ainda não havia sido revelada. Foi quando, em meio ao turbilhão, algo chocante aconteceu. A explosão foi de um novo nível. Um barulho ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés, e em um instante, tudo se desfez em uma bola de fogo, luz e fumaça. Clara sentiu que o tempo havia parado. Ela foi jogada ao chão pela força do impacto, e o mundo ao seu redor virou um borrão. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, a visão que teve a deixou em estado de choque. Ali, ao lado de Mia, a mulher que havia desaparecido, estava outra Clara, uma versão dela mesma, mas mais jovem, com um olhar que refletia uma infância perdida. A versão mais jovem sorriu, mas havia algo terrível por trás daquele sorriso, como se ela tivesse dentro de si uma história muito mais sombria. Você sempre soube, não é? A jovem Clara sussurrou, e as palavras atravessaram Clara como uma faca. O impacto dessa revelação deixou-a sem fôlego. As peças se moviam, mas de uma forma que ela nunca havia antecipado. Sua pior solidão agora compartilhava um espaço com um segredo incompreensível que poderia desafiar tudo o que ela acreditava sobre si mesma. O que aquela outra Clara sabia? E como ela estava conectada com tudo isso? A resposta ecoava em sua mente, pulsando como um alarme. A verdade era uma teia intricada e sombria. Agora, Clara se via em um cruzamento, em direção a um passado que não compreendia, atrelada a pessoas cujos segredos poderiam muito bem levá-la a um destino que a transformaria para sempre. Mientras a fumaça encobria os rostos aterrorizados ao redor, Clara percebeu que o jogo tinha mudado novamente e que seu futuro estava prestes a se desdobrar de uma maneira que nem mesmo sua imaginação poderia prever. O silêncio era quase ensurdecedor, enquanto Clara processava a presença inesperada do pai de Mia. Ele estava ali, em meio ao caos, e sua expressão era: "O que você está fazendo aqui?" Mia exclamou, seus olhos arregalados misturando surpresa e desespero.
O pai parecia um estranho, mas ao mesmo tempo tão familiar. Você precisa entender. Isso nunca foi só sobre vocês. Ele disse, a voz firme, traindo uma confiança inquietante. Clara sentiu seu estômago revirar. As lembranças de sua infância vieram à tona, coisas enterradas que ela pensava ter deixado para trás. Com aquilo, Arthur ainda lutava para se manter em pé, o sangue escorrendo enquanto o olhar dele se tornava mais atordoado. Ele mal conseguiu acompanhar a conversa. Pai! Mia gritou em um impulso, tentando se afastar do fogo que crescia ao seu redor. Mas o pai a ignorou, claramente focado no que estava para acontecer. Essa explosão foi só o começo. As palavras dele reverberaram como um trovão. Clara olhou para a multidão, repleta de temor e confusão. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Tudo parecia uma grande armadilha. Então, um som abafado, semelhante ao ruído de uma garota sussurrando algum segredo encantado, escapou de alguma parte atrás deles. Clara virou-se rapidamente e viu a figura do homem de terno escuro. Ele parecia estar observando tudo com um sorriso sardônico, como se estivesse saboreando a desgraça. Vocês acham que estão no controle? Estão apenas começando a entender a verdadeira história. A presença dele parecia uma sombra, um eco de um pesadelo que nunca acabaria. E no momento em que as palavras soaram, uma nova onda de fumaça surgiu do carro capotado, encobrindo tudo em um manto de caos. E então, em meio ao incêndio, os olhos de Arthur se arregalaram. Clara percebeu que o foco da atenção de Arthur estava em algo brilhante no carro. Era um objeto que brilhava mais que as chamas. Uma arma. Um grito agudo ecoou mais de uma vez, mas não era o grito de pânico que esperavam. Era a polícia que finalmente havia chegado, mas também era algo mais. Um movimento repentino fez Clara se virar novamente. O homem de terno escuro fugiu, e o pai de Mia estava prestes a segui-lo. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, algo chocante aconteceu. A mãe de Mia, que até então estava em segundo plano, revelou um objeto que parecia um dispositivo. Era uma espécie de controle remoto. Parem! Isso não é o que vocês pensam. Uma luz intensa surgiu do dispositivo, lançando sombras. Clara sentiu uma vertigem, enquanto o mundo ao redor dela se distorcia em um fervor de luz e fumaça. E ao ouvir um som ensurdecedor, tudo ao redor desabou. As pessoas começaram a gritar e Clara caiu, com a sensação de que tudo o que sabia estava desmoronando. E em meio ao caos ela viu a jovem Clara, seu reflexo mais novo que ela nunca havia encontrado. Estava se aproximando do carro capotado, o olhar fixo no objeto brilhante. Você sempre soube, não é? A jovem Clara sussurrou. O impacto daquela revelação deixou Clara atordoada. Como poderia ser? O pai de Mia olhou com um misto de desprezo e raiva. Você não entende, é tudo um jogo. O ambiente estava carregado de tensões e segredos. E agora parecia que todo mundo estava jogando cartas que ninguém queria revelar. E quando o caos, luz e fumaça tomou conta de tudo, Clara percebeu que a verdade havia mudado. Não só sobre Arthur, mas sobre si mesma. Na pressa de se levantar, sentiu um impulso inexplicável, algo que pulsava dentro dela. Assim que se levantou, tudo se adensou em um silêncio mortal. As revelações daquele dia feriram mais do que qualquer golpe. No meio desse emaranhado de revelações, Clara teve um vislumbre do futuro. Uma vida dividida entre o que ela conhecia e o que estava prestes a descobrir. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido? Com a tensão crescendo, ela olhou para Mia e seu pai, sabendo que a próxima jogada seria a mais decisiva de suas vidas. Clara ainda estava em choque quando as palavras do pai de Mia ecoaram em sua mente. Ela mal sabia como responder à revelação dele. A tensão no ar era palpável, e as chamas ao fundo dançavam como se refletissem o caos dentro dela. O olhar penetrante da jovem Clara ainda estava preso na sua mente,
fulgurante como um relâmpago, uma lembrança de que havia segredos escondidos nas sombras. Você não entende, é tudo um jogo. O pai de Mia havia dito, e isso ressoou como um sino em sua cabeça. Clara observou Arthur se esforçando para se manter em pé, mas a dor o tornava cada vez mais vulnerável. O olhar dele se tornava mais confuso, e em seu rosto havia uma pergunta sem resposta. O homem de terno escuro, que estava apenas observando tudo como um espectador macabro, era a personificação do medo que ela sentia. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão, não do carro, mas do próprio chão sob seus pés. Não era uma explosão comum. Era como se a terra tivesse se partido, um barulho ensordo. Clara caiu ao chão, a poeira levantando-se ao redor. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Olhou ao redor e viu pânico nas faces dos que estavam próximos. Então, uma nova figura surgiu entre a fumaça. Era a mulher que Clara nunca esperava ver. Uma figura do seu passado que julgava ter deixado para trás. Sua mãe. Clara paralisou, o coração disparando, enquanto uma avalanche de memórias a invadia. Mãe? A palavra se escapuliu de seus lábios, um sussurro carregado de confusão e dor. A mulher tinha a expressão de quem carregava muitos segredos. Clara! Ela gritou, correndo em direção à filha, mas a fumaça envolveu. Você precisa saber a verdade. Tudo está prestes a mudar. O que a mãe estava fazendo ali? As perguntas rodopiavam na mente de Clara como um furacão. Ela olhou para Mia, que fixava os olhos em sua mãe com um misto de alívio e incredulidade. A atmosfera estava carregada de segredos começando a se desvelar, e o olhar do pai de Mia se transformou em ódio puro. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, e tudo foi como um estalo. Clara sentiu que estava no centro de uma tempestade, e tudo ao seu redor começou a desmoronar. Você não pode fugir da verdade, pai, Mia gritou. E foi nesse momento que a mãe de Clara apontou um dedo trêmulo para o homem de terno, sua voz cheia de urgência e raiva. A culpa disso tudo é sua, você sabia o tempo todo. A revelação caiu como uma bomba. O quê? O choque nas vozes de Clara e Mia ecoou na multidão. O homem de terno, até então um mero espectador, agora se tornava o verdadeiro vilão daquela história. Você não me entende, vocês estavam apenas no caminho. Ele, a mãe de Clara, não conseguiu terminar a frase, mas o olhar dela estava repleto de horror e desespero. E então, como se tudo estivesse orquestrado para acontecer naquele exato momento, o corpo de Arthur finalmente cedeu. Ele caiu ao chão, e um olhar de angústia e traição passou por seu rosto. A cena congelou. Ninguém se atreveu a se mover. Você não pode deixá-lo morrer, mãe. A voz de Mia tremia com uma mistura de desespero e urgência. Clara sussurrou em silêncio, o pânico se espalhando pelo seu corpo. O que tinha acontecido com eles? A conexão entre todos aqueles personagens estava apenas começando a ser revelada, e segredos que pareciam escondidos nas profundezas agora estavam à tona. Antes que qualquer um pudesse reagir, a mãe de Clara arremessou um objeto pesado em direção ao homem de terno. Um gesto desesperado. Fuja, Clara! Vá agora! E com isso, tudo desmoronou. A fumaça engoliu a cena, e tudo o que Clara sabia sobre o que estava acontecendo tornou-se uma névoa imprevisível. E lá estava ela, em uma encruzilhada. Ali, entre as escolhas e verdades, Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça se moviam. O que realmente estava acontecendo? O que mais seria revelado? O mundo que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. E o que mais esse dia poderia ainda revelar? O futuro estava envolto em incertezas,
e as respostas pareciam tão fugazes quanto a fumaça ao seu redor. O caos era palpável. As chamas dançavam, refletindo no pânico estampado nos rostos. Clara se levantou, ainda atordoada, e olhou à sua volta. O pai de Mia, agora um verdadeiro antagonista, pela primeira vez mostrava medo. A mãe dela, com lágrimas nos olhos, se virou para Clara. "Ninguém está a salvo aqui!" gritou ela, desesperada. Arthur estava caindo, e um grito ecoou quando ele se virou, tentando lutar contra sua dor. Clara. A voz dele era um sussurro, como se estivesse pedindo ajuda. Mas era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O homem de terno escuro recuava, se afastando dos destroços da explosão, um sorriso cínico no rosto, como se tudo fosse uma peça de teatro que ele dirigia. "Isso é tudo um plano", Mia gritou, e algo em seu tom fez Clara perceber que havia mais em jogo. A conexão entre elas, seus passados e a trama sinistra que o cercava, finalmente começou a se desenrolar, e tudo fazia sentido de uma forma apavorante. A mãe de Mia apontou para o homem de terno. "Você precisa entender, ele é um manipulador, ele está por trás de tudo." E com isso o mundo ao redor parecia se fechar. Clara olhou para Mia, para sua mãe, e voltou o olhar para Arthur. O sangue escorria pela camisa dele, e o ar estava carregado de tensão e urgência. O coração dela disparava. "Nos ajude, casa!" disse Mia, sem saber se ainda havia tempo. As chamas se tornaram mais intensas, aumentando a pressão. O pai de Mia estava perto, sua expressão transformando-se em um misto de raiva e impotência. Ele nunca imaginou que sua filha e a mãe dela se uniriam para enfrentar a verdade. E então, em um movimento ágil, a mãe de Mia tirou o controle do bolso. "Se eu apertar este botão, tudo isso pode acabar. Mas talvez não da forma que você imagina." Ela gritou, um brilho decidido nos olhos. A tensão era quase insuportável. A fumaça os envolvia, enquanto o tempo parecia fluir junto com as chamas. "Não faça isso", Arthur gritou, a voz cheia de dor, como se cada palavra fosse um pedido. Mas a mulher só olhou para ele, seus olhos derramando a verdade de uma dor antiga. "Você trouxe isso para nós, Arthur. Agora é hora de enfrentar as consequências." Ali, cercada pelo caos, Clara percebia que cada um deles tinha que lidar com suas escolhas. Era um momento decisivo. A vida, como conheciam, estava prestes a mudar para sempre. A liberdade estava ao alcance, mas a um custo. Era uma escolha cruel, e Clara sentiu um nó na garganta. E se essa fosse a última vez que eles se vissem? A ideia a consumiu, e a insegurança crescia. "Não, precisamos confiar uns nos outros", Clara gritou, mas a realidade parecia muito mais complexa do que isso. O homem de terno estava sumindo, mas não sem deixar seus rastros de traição e manipulação. O que mais estava envolvido nessa trama? Quando a poeira finalmente assentou, a mãe de Mia tomou coragem e apertou o botão. Um silêncio alarmante se abateu sobre eles. Clara fechou os olhos, a expectativa crescia. E então, nada. Um tlim, um brilho e uma onda de ar frio cortou a cena. As chamas começaram a recuar. O caos que consumia o local se dissipou como um sonho ruim. Clara abriu os olhos e a realidade voltou a ser clara, mas as perguntas ficaram, ainda pairando no ar. Eles estavam livres, mas cada um teve que enfrentar seus próprios demônios. E naquele momento, Clara sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. Não havia como voltar atrás. Com um último olhar para Arthur, que agora parecia mais perdido do que nunca, ela se virou e caminhou para longe, deixando todos os segredos e mentiras para trás. De repente, uma nova luz surgiu à frente, iluminando o caminho.
uma jornada que apenas começava. Antes de saírem daquela história, preciso de sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos lá! Esse é o momento de você demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.